Bora lá então? Então, ó, bom dia a todos. Bom dia para quem está chegando aí. A gente tem uma semana abençoada, né? Como eu já falei. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do caderno de atividade, né? Semana passada nós começamos a fazer a correção da apostila, né? Fizemos da apostila, da hora do estudo, e hoje a gente vai finalizar esses exercícios com o caderno de atividade na página 13, 14 e 15, essas três páginas, tá? Como a gente já viu na semana passada, né, o sistema nervoso ele é responsável aí por receber, né, capturar estímulos vindos do ambiente, né, ou do nosso meio, do nosso próprio organismo, mandar para o sistema nervoso central que vai interpretar esse estímulo e vai enviar uma resposta de acordo com o estímulo que foi recebido, tá? Então a gente vai continuar aí falando um pouquinho mais sobre esse sistema que é o sistema nervoso. Então lá na página 13, o exercício 18, que é onde começa o sistema nervoso, fala bem assim, ó, observe a figura e complete com o nome da estrutura ou da função da tabela abaixo. Então, a gente tem aí uma representação do nosso encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central, e ele dá um quadro, onde esse quadro tem o nome da estrutura e da função. Algumas linhas ele dá o nome da estrutura e pergunta qual é a função, e algumas linhas ele dá a função, ele explica qual é a função e pede o nome da estrutura. Como é bem grandinho, eu já deixei tudo montadinho aqui para vocês, já coloquei o quadro com as respostas para vocês não se perderem. Então, o primeiro que ele colocou aí é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é responsável, a gente sabe, pelo nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa linguagem, consciência, emoção, sentidos, tá? Então, todas essas funções aí são referentes ao nosso cérebro, tá? Então, vocês podem completar aí, ok? Gente, tem alguém aí com o microfone ligado. Desliga aí para mim, fazendo um favor, ok? O segundo aí, ele dá a função e ele pergunta o nome da estrutura. Então, a função é atuar na coordenação motora do equilíbrio. E aí a gente sabe que quem atua, quem é o sustento motor aí de equilíbrio do nosso corpo é o nosso cerebelo, tá? Então, o nosso cerebelo é responsável aí na coordenação motora e de equilíbrio corporal, tá? Então, vocês vão completar aqui, ó, número 2, o nome da estrutura é o cerebelo, tá? Número 3, ele dá o nome da estrutura e ele pergunta a função. Então, a função do hipotálamo é atuar, ele atua aí no centro, né, da fome, da sede, da temperatura corporal, além de produzir hormônios que atuam aí na glândula hipófise, tá? Ok, meninos? Então, o hipotálamo aí atua no centro, né, da fome, da sede, da temperatura corporal e ainda produz hormônios que atuam aí na hipófise. Belezinha? Depois a gente tem aí um órgão que regula os centros respiratórios presente no bulbo e coordena os movimentos corporais, que é a nossa ponte, tá? Então, a ponte do encéfalo, né? Regula aí os centros respiratórios presente no bulbo e coordena os movimentos corporais. E por último, a gente tem aí a função, ó, controla as funções automáticas como respiração, digestão, batimento cardíaco e os reflexos. Qual é o órgão do sistema nervoso central aí do encéfalo, né, que faz isso? É o nosso bulbo. Ok, meninos?
Alguém tá com alguma dúvida então aí? Então ficou aí número 1, o cérebro, né, que atua na nossa memória, consciência, linguagem, emoções, sentimentos, raciocínio, tá? Depois a gente tem o nosso cerebelo, que atua aí na coordenação motora e equilíbrio corporal. O nosso hipotálamo, né, que atua na regulação da temperatura, no centro da fome, da sede, ainda produz hormônios que atuam sobre a hipófise, né, que a gente viu lá no sistema endócrino, que é a glândula mestra do nosso corpo. A ponte regula os centros respiratórios, presente no bulbo e a coordenação de movimentos corporais. E o último aí a gente tem o bulbo, que atua aí nas funções automáticas, né? Respiração, digestão, batimentos cardíacos, os reflexos, tá? Questão número 18 aí. Todo mundo ok? Nesses órgãos aí que formam aí o nosso encéfalo, faz parte do nosso sistema nervoso central. Joia? Joia, Daniela? Sem dúvida, excelente. Então vamos lá para a nossa questão número 19. A questão número 19, gente, ele dá algumas situações e pede para a gente conectar se está referente ao sistema nervoso central ou periférico, justificando. Então ele fala assim, ó, as frases a seguir relatam situações ocorridas com algumas pessoas. De acordo com os sintomas relatados, defina-se o sistema mais prejudicado na situação foi o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Justifique a sua resposta. E aí a gente tem na letra A a situação assim, ó. Carlos cortou o dedo da mão com uma faca e depois disso ele não consegue mais sentir perfeitamente a textura, a temperatura, a pressão dos objetos com o dedo machucado. É óbvio, gente, quando a gente está falando de um corte em que você perde todo esse tato aí, a gente está falando de um corte profundo, né? O que aconteceu aí então? Provavelmente, Carlos, quando ele se cortou, ele atingiu um nervo. E o nervo faz parte de qual sistema? Sistema nervoso periférico, tá? Então, qual foi o sistema prejudicado aqui na letra A da situação de Carlos? Foi o sistema nervoso periférico, ok? Tá? Então, vocês vão marcar o sistema nervoso periférico e vão colocar aí porque ele atingiu o quê? Ele atingiu um nervo, que faz parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, nessa primeira situação aí, que a gente tem, Carlos cortou o dedo da mão com uma faca, né? A gente tem aí, atingiu o sistema nervoso periférico, porque os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Eu acho que é página 14, nós já estamos, tá? Para quem perguntou, ok? Beleza? Ok, então, letra A, meninos, página 14, isso aí, página 14 do caderno de atividade, tá? Então, a letra A, ele prejudicou aí o sistema nervoso periférico, porque ele atingiu um nervo, e os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Joia? Bom, na letra B, tem assim, João caiu e danificou a sua coluna vertebral. Infelizmente, ele ficou paraplégico e além de não conseguir mais andar, ele perdeu a sensibilidade dos membros inferiores. Vamos lembrar aí que se João danificou a coluna vertebral, quem é que passa por dentro da coluna vertebral? A medula espinal, né? Lembre-se que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinal, ok? Então, aqui, João danificou uma parte do sistema nervoso central, ok? Isso aí, sistema nervoso central. Isso aí, Arthur. Tá? Então, quando o João caiu e danificou a coluna e ficou paraplégico e ainda perdeu a sensibilidade dos membros inferiores, ele prejudicou aí, ele danificou uma parte do sistema nervoso central, tá? Porque quando ele danificou a coluna vertebral, consequentemente, ele também danificou a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Beleza? Ok? Letra B. O que João danificou aí?
Tá? Então, ó, a letra A, sistema nervoso periférico, porque Carlos aí atingiu um nervo, que faz parte do sistema nervoso periférico. E na letra B, quando ele cai e machuca a coluna vertebral, na verdade ele também atinge a medula espinal, que passa por dentro da coluna vertebral. Então, ele atingiu aí o sistema nervoso central. Joia, gente, número 19. Podemos ir para a letra C? Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Na letra C, a gente tem uma outra situação que fala assim, ó, Carolina desenvolveu a doença de Parkinson e sofre com a produção de movimentos involuntários. Essa doença está envolvida com a perda de células nervosas numa região específica do cérebro. Vamos lembrar que a doença de Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central, em que algumas células do cérebro que produzem a dopamina, elas são destruídas. Então, a pessoa, ou ela para, né, de produzir a dopamina, ou ela produz uma quantidade muito pequena. E vamos lembrar aí que a dopamina, uma das funções dela é coordenar o equilíbrio e o movimento corporal. Então, quando a pessoa tem essa destruição de células que produzem essa substância, né, essa pessoa ela perde a coordenação desses movimentos, tá? Roberta, desliga o microfone, meu amor, fazendo favor. Então a pessoa ela perde esses movimentos, ela perde o controle sobre esses movimentos. Então por isso que as pessoas que têm a doença de Parkinson, elas ficam geralmente tremendo, né? Fica com aqueles movimentos involuntários porque ela perde esse controle uma vez que ela não tem a dopamina, que é justamente a substância, né, o neurotransmissor que faz esse controle, beleza? Bom, e aí ele pergunta, ele quer saber qual é a parte que foi, então, prejudicada? Nesse caso, no caso da doença de Parkinson, como as células que produzem a dopamina é uma célula do cérebro, né, que faz parte do nosso sistema nervoso central, então aí a parte prejudicada é o nosso sistema nervoso central, ok? Então, ó, sistema prejudicado é o nosso sistema nervoso central, tá? Porque as células destruídas são algumas células que faz parte de uma área aí do nosso cérebro, ok? Beleza? Então, gente, a letra C na doença de Parkinson. Alguém quer tirar alguma dúvida? Falar alguma coisa? Alguém colocou diferente? Alguém não entendeu? Tudo tranquilo? Podemos dar continuidade aí? Então, vamos para a nossa próxima questão aí. Nossa próxima questão é a questão número 20, em que ele fala: marque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo sobre o sistema nervoso e corrija as falsas para que se tornem verdadeiras. Então a gente vai, do jeito que a gente sempre faz, né? As verdadeiras a gente vai marcar verdadeira e as falsas a gente vai corrigi-las deixando, né, de forma que elas fiquem aí verdadeiras. Então vamos lá, letra A. O cérebro é um órgão de complexidade intermediária no corpo humano. No entanto, consome pouca energia para funcionar. Pessoal, o cérebro é o maior órgão de complexidade do nosso organismo. É o órgão mais complexo que existe no nosso corpo, tá? Então, essa primeira parte aí está completamente errada, tá? Então, o cérebro, ele não é um órgão de complexidade intermediária, pelo contrário, ele é um órgão que tem a maior complexidade do nosso corpo. E depois ele continua, no entanto, consome pouca energia para funcionar. Errado também, por ser um órgão de alta complexidade, ele consome muita, muita energia. Um dos órgãos também que consome mais energia para o funcionamento, tá? Então, ó, a primeira aí tá errada, vocês vão colocar aí falso e vão colocar aqui: o cérebro é um órgão de alta complexidade do nosso corpo e que ele necessita de muita energia para funcionar. Joia? Letra A? Beleza? Então, a letra A vocês coloquem aí como falso e consertem aí, tá bom? Letra B. Os órgãos do sistema nervoso central são protegidos por ossos e por membranas chamadas de meninges. Perfeito. A gente viu que no nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, o encéfalo é protegido pela caixa craniana, né? E a nossa medula espinal é protegida pela nossa coluna vertebral. Além disso,
também são protegidas pelas meninges, né? As 3 meninges que nós temos aí, né? Dura mater, pia mater e aracnoide. Beleza? Ok? Então está certíssima. A letra B correta. Na letra C, ele fala assim, ó, encéfalo, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo fazem parte do cérebro. Ó, errado, né? Todas essas partes aqui, ó, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo e o cérebro fazem parte do encéfalo, né? Vamos lembrar lá, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo é formado por todos esses órgãos aí, ó. Cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte e o bulbo. Ok? Beleza? Letra B verdadeira, tá? Para quem perguntou aí. Ok? Então, na letra C, você vai riscar aqui o encéfalo e vão colocar cérebro. E vão riscar aqui o cérebro e vão colocar encéfalo, tá? Então vai ficar assim, ó. Encéfalo, vai ficar aqui, perdão. Cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, a ponte e o bulbo fazem parte do encéfalo, ok? Belezinha? Então vai ficar cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte e bulbo fazem parte do encéfalo, que é uma parte aí do sistema nervoso central. Joia? Então essa alternativa na letra C ela é falsa também. Na letra D, ele fala assim: do encéfalo partem 12 pares de nervos cranianos e da medula partem 31 pares de nervos espinais. Perfeito, tá? Isso mesmo. Então, do encéfalo sempre partem aí 12 pares de nervos cranianos e da nossa medula espinal aí, da nossa medula partem 31 pares de nervos espinais. Beleza? Então, a letra D está corretíssima. Vamos ler lá a letra E. Os nervos são formados por feixes de neurofibras, constituído tanto de axônio quanto de dendritos. E os gânglios são dilatações que ocorrem em determinados nervos. Está perfeitamente correto, tá? Então, ó, as únicas erradas aí é a letra A, tá? Que fala que o cérebro é um órgão de complexidade intermediária, está errada, porque ele é um órgão de alta complexidade e gasta muita energia. E a letra C, que a gente vai trocar aí o cérebro pelo encéfalo, e no final nós vamos riscar o cérebro aqui, ó, e vamos colocar encéfalo, tá? Então, somente a letra A e a letra C estão erradas. Todas as demais estão corretas. Joinha? Na questão 20, gente, alguém colocou uma outra coisa, colocou outra coisa. Tranquilo? Podemos ir para a próxima questão? Então, ó, próxima questão fala assim: os anestésicos são substâncias que bloqueiam as sinapses entre os neurônios, impedindo a transmissão de impulsos nervosos. Desse modo, impedimos que nós sintamos dor. Né? A gente sabe que a gente tem 3 tipos de anestesia. A gente tem anestesia geral, né? Onde o indivíduo ele perde a consciência, né? Ele adormece e geralmente essa anestesia é utilizada em cirurgias que precisam de longa duração, né? Por exemplo, cirurgias cardíacas, tá? A gente tem as locais, né, as anestesias locais, por exemplo, quando você precisa de tirar um dente, né, então a anestesia é dada no local e você perde a sensibilidade, daí não sente dor somente naquele local. E a gente tem a anestesia da cesariana, que a gente vai falar agora. A anestesia da cesariana é uma anestesia em que a gente toma na medula espinal, né, em que a pessoa ela perde, né, os movimentos da cintura para baixo, tá? Então ele fala assim, ó, marque as alternativas que indicam as partes afetadas na cesariana, na qual a mulher permanece consciente, mas ela não sente dor, né, da cintura para baixo. Então, ó, as partes aí afetadas na anestesia da cesariana é na medula espinal, tá? Ela toma aí na medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso central, tá? Então a gente vai marcar aí a letra A e vamos marcar aí a letra C, ok?
Então, a medula espinal, que é onde a mulher toma anestesia, né, da cesariana, para perder essa sensibilidade aí da cintura para baixo, mas ela fica consciente, tá? E a medula espinal faz parte do nosso sistema nervoso central, tá? Então, por isso a gente vai marcar a letra A e a letra C. Joinha na questão 21. Amores, alguém teve alguma dúvida? Alguém marcou outra parte? Não, né? Essa daqui é bem tranquila. Então, vamos lá. Na questão número 22, ele fala assim, ó, na tabela abaixo, indique qual parte do sistema nervoso periférico é utilizado nas atividades, se é somático, que é o controle voluntário, ou autônomo, que é o controle involuntário. A gente já viu, nós já estudamos o que é um controle voluntário e o que é um controle involuntário. O controle voluntário, ele depende da nossa vontade, né? Lembra lá quando a gente falava músculo e esquelético, que são voluntários, a gente só movimenta o osso se nós quisermos. Agora, o controle involuntário, como a gente falava lá, né, por exemplo, do coração, que é o primeiro, né, exemplo aí nosso, ele independe da nossa vontade, tá? Então, esses conceitinhos aí, creio eu que vocês já estejam com eles assim bem formados. Então, vamos lá. Primeiro é o batimento do coração, que a gente já acabou de ver. Ele é voluntário ou ele é involuntário? Ele é involuntário, né, gente? Ele independe da nossa vontade para acontecer. Então, por isso que a gente vai marcar aí, ó, como autônomo, ok? O ato reflexo, ele também é involuntário. Lembre-se que no ato reflexo, igual lá no exemplo que eu dei, quando a gente coloca a mão, né, em uma panela quente, por exemplo, quando a gente pisa num espinho, num prego, esse estímulo, ele não é levado até lá no encéfalo, tá? Esse estímulo, ele é diretamente interpretado para que o nosso corpo, ele não sofra um dano, beleza? Secreção de hormônios também é involuntário. A secreção de hormônio dentro do nosso organismo, ele independe da nossa vontade. Tanto que quando a gente está dormindo, a gente continua tendo secreção de hormônio. A mastigação é um processo somático. Por quê? Porque ela é voluntária. Você só vai mastigar um alimento se você quiser. Ou seja, a mastigação, ela depende da sua vontade para acontecer. Ao contrário da digestão. Para mastigar, você não precisou você precisou, né, de querer. No caso da digestão, a partir do momento em que o alimento chega, né, na verdade já começa na boca, né, mas vamos dizer assim, quando o alimento já chega na boca e depois para o estômago, a sua digestão, ela já está acontecendo, independente da sua vontade ou não, tá? Assoviar, o assoviar também é uma função somática, obviamente, né? Uma vez que você também só vai assoviar se você quiser, tá? Depende da sua vontade. Prática de exercício também periférico somático, né? Por quê? Porque também depende da nossa vontade. Os movimentos intestinais, né, os movimentos peristálticos, são todos autônomos, porque nós vimos lá, né, quando nós estudamos sistema digestivos, eles são involuntários, ou seja, eles independem da nossa vontade para acontecer. E o chorar, ele é sistema nervoso somático, por quê? Porque ele depende da nossa vontade, ok? Então, ó, ficou aí como autônomo: batimentos do coração, ato reflexo, secreção de hormônio, digestão e movimento intestinal. Todos esses são involuntários, ou seja, independente da sua vontade, eles estão acontecendo no seu organismo, tá? Já os demais, mastigação, praticar exercício, assoviar e o chorar, faz parte do somático, porque todos eles são voluntários, ou seja, eles dependem da nossa vontade para acontecer. Beleza? Muito tranquilo esse, né? Questão 22 aí, que fala sobre os sistemas aí somático e autônomo. Todo mundo ok? Um fato para vocês saberem, gente, é vocês sempre relacionarem, saberem que o autônomo, ele é involuntário, sempre involuntário. E o somático, ele é sempre voluntário. Então, é um bom jeito, uma boa maneira de vocês saberem aí qual que vai ser autônomo, qual que vai ser somático. É só você saber qual se ele é voluntário ou não. Então, se você sabe que ele é involuntário, opa, ele já vai entrar aqui como autônomo.
Se você sabe que ele é somático, que ele é voluntário, ou seja, que ele depende da sua vontade, opa, ele é somático. Belezinha? Questão 22. Então, vamos lá para a nossa questão número 23. A nossa questão número 23, ela vai falar um pouquinho sobre as drogas psicoativas, né? Que são drogas que a gente tem aí, afetam o nosso sistema nervoso central. Então, ele dá uma charge aí, e ele pede para a gente observar a charge e responder às questões. Então, ele fala assim, ó, o senhor tem a receita, seu Sandoval? Aí ele fala, oxe, homem, se eu tivesse a receita, eu fazia o remédio em casa. Espertinho, seu Sandoval, né? Na letra A, ele fala assim, ó, qual a relação entre a tarja preta no medicamento apresentado pelo farmacêutico e a receita que ele pede ao cliente? Gente, vamos lembrar que os medicamentos de tarja preta são medicamentos considerados drogas psicoativas. E essas drogas psicoativas, como a gente já falou, elas causam alteração nos neurotransmissores do nosso sistema nervoso central. Então, por isso que o farmacêutico ele pede receita. Por quê? Para a gente comprar um medicamento de tarja preta, a gente precisa de prescrição médica, uma vez que eles causam essa alteração tão importante dentro do nosso organismo, inclusive não só apresentar a receita, como a retenção de receita, tá? Então, a relação entre a tarja preta do medicamento apresentado pelo farmacêutico e a receita que ele pede é que todo medicamento de tarja preta, ele necessita, para a gente fazer o uso dele, a gente necessita de uma receita, ou seja, necessita de ser prescrita pelo médico, e a gente precisa, inclusive, de deixar a receita lá, porque a receita tem que ser depois apresentada, tá? Ok, a letra A, então, joinha na letra A. Na letra B, ele fala assim, ó, por que a automedicação deve ser evitada? Principalmente nessa situação, gente, que a gente está falando de um medicamento que causa alteração do sistema nervoso central, a automedicação ela deve ser evitada porque a gente viu que esses medicamentos, eles causam alterações importantes em neurotransmissores. Então, eles podem causar efeitos colaterais no indivíduo. Então, quando ele é prescrito pelo médico, o médico vai prescrever, né, de acordo com a necessidade do indivíduo, né, de acordo com a doença, de acordo com o peso, de acordo com a idade, de acordo com o estado dele, né? Então, pensem, por exemplo, que às vezes o medicamento ele pode ser bom para uma determinada doença que você tenha, mas ele aumente a pressão. Se você tem pressão alta, você pode fazer o uso desse medicamento? Provavelmente não, o médico vai procurar outro. Se você faz uma automedicação, né, só pensando que aquele remédio é bom para a sua saúde, olha a consequência que ele pode causar no seu organismo, né? Então, a automedicação, ela nunca deve acontecer, tá? Os medicamentos que a gente toma em geral, eles sempre devem ser prescritos pelo médico, e principalmente quando a gente está falando de medicamento de tarja preta, que são esses medicamentos psicoativos, né, as drogas lícitas, né, que causam grandes alterações aí no nosso sistema nervoso central, inclusive podendo levar a uma dependência, tá? Então, eles sempre devem ser prescritos pelo médico, beleza? A automedicação nunca deve acontecer, tá? Ok? Tinha que ser sessão do oval, né? Bom, letra C. Quais as semelhanças e as diferenças entre os medicamentos de taxa preta vendidos em farmácia e as drogas ilícitas? Então, vamos lá. As semelhanças. A gente viu que ambas são consideradas drogas psicoativas, né? Que são as drogas que fazem aí a alteração do nosso sistema nervoso central, né? Alterando aí, ou produzindo neurotransmissores que não seriam produzidos, ou inibindo neurotransmissores que seriam produzidos, tá? Então, tanto os medicamentos de tarja preta como as drogas ilícitas, elas causam aí alteração do nosso sistema nervoso central, alterando aí esses neurotransmissores, tá? E a diferença foi que, como eu falei para vocês, quando a gente toma um medicamento, né, de taxa preta, os medicamentos que nós compramos em farmácia, gente, esses medicamentos, apesar de também causarem alteração no sistema nervoso central, eles são medicamentos feitos em laboratório, que têm vistoria, né, da Secretaria de Saúde, e eles são medicamentos indicados para doenças específicas que, se forem tomados de forma adequada, eles vão trazer consequências boas para o nosso organismo.
Entretanto, as drogas ilícitas, apesar de algumas também poderem ser produzidas em laboratório, elas não têm uma vistoria. Muitas vezes elas vêm misturadas com outras substâncias e sempre, mais cedo ou mais tarde, elas vão gerar consequências negativas, principalmente para a saúde, para o nosso organismo, tá? Então, sempre. Então, assim, droga é qualquer substância que causa alteração no nosso organismo. Entretanto, as drogas ilícitas, elas sempre vão gerar esse lado, elas sempre vão ter esse lado negativo, principalmente sobre a saúde do nosso organismo, ok? Ok, meninos? Essa semana a videoaula que vai para vocês é justamente falando, né, sobre essas drogas psicoativas. O nosso estudo dirigido também é referente a esse assunto. Beleza? Ok, meninos? Joinha? Então, gente, na questão 23, que traz essa sarja aí, falando sobre as drogas psicoativas, alguém colocou alguma coisa diferente? Alguém quer comentar? Alguém? Repetir a letra C. Meninos, esperem que eu ainda vou falar sobre o estudo dirigido, tá? Na letra C, ele fala quais as semelhanças e as diferenças entre medicamentos de taxa preta vendidos em farmácia e as drogas ilícitas. A semelhança é que as duas são drogas psicoativas, né, que causam alterações sobre o sistema nervoso central, tá? Nos neurotransmissores que nós já vimos na aula passada. Entretanto, as drogas, os medicamentos de tarja preta, né, eles são medicamentos feitos em laboratórios com o objetivo de tratamento ou cura de doenças. Se eles forem utilizados nas condições prescritas, né, eles sempre vão trazer um benefício aí, apesar dos efeitos colaterais, eles vão trazer benefício para o usuário. Enquanto as drogas ilícitas, apesar de ter até algumas podem ser produzidas em laboratório, elas sempre vão gerar consequências mais cedo ou mais tarde. Elas vão trazer consequências negativas, principalmente sobre a nossa saúde corporal. Tá bom? Belezinha? Ok, amores? Então a gente finaliza a nossa aula aqui, tá?